Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta casa e que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós, a partir desse momento e sempre. Esta semana estamos estudando o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: muitos chamados e pouco escolhidos. Daí tem o subtítulo, Parábola do Festim de Núpcia, a porta estreita. Mas eu fiquei para o item 10 em diante. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. E a gente se pergunta, como assim? Porque é um capítulo que toca no fundo da nossa alma, no fundo do nosso coração, ela fala muito forte dentro de nós. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Analisando, vamos em partes. Todo servo que sabe a vontade do seu senhor, as leis do seu senhor, e não cumpre essas leis, ele vai ser punido severamente. Agora, aquele que não sabe e não conhece as leis do seu senhor, mas assim mesmo comete faltas, ele também será punido, mas com punição menos severa. Todo aquele que tem será dado em abundância, diz. Daí vai ser cobrado severamente daquele que é responsável para o cuidado das coisas espirituais, de guardar. Vamos mais tarde entender o porquê. Tudo que Jesus falava e se referia era ao futuro, né? Só que o povo daquela época não estava preparado, como muitos de nós ainda não estamos, para entender isso, que é do futuro que Jesus falava. E os fariseus disseram: estás falando que nós somos cegos? Se fosse cego, Jesus disse, vocês não teriam pecados. Mas como vocês sabem as leis divinas, sabem as leis de Deus, o pecado está dentro de vocês. Porque eles eram o povo mais evoluído daquela época. Eles entendiam das leis de cobrança, né? Então, e eles achavam engraçado e criticavam, porque quem mais seguia a Cristo era o povo mais humilde, os pescadores, os trabalhadores da agricultura. Então, nem eles não sabiam, né? E mais diante ele disse, Jesus, né? Eu vim para fortalecer em vocês, que vocês vissem as leis, a verdade. E essa verdade, para que vocês possam desenvolver cada vez mais em vocês, para ter uma evolução futura mais promissor. E aquele que estacionar, ele não teria que parar e verificar quais são as sementes que ele está plantando, o que ele está colhendo. Ou a semente não é boa, ou a época que ele plantou não é boa. E foi falando mais à frente. Todo aquele que segue o Evangelho de Cristo é considerado cristão. Entre todos os cristãos, poucos e poucos leem o Evangelho. Poucos usam essa leitura, que é o laboratório da vida, que é a força que nós temos, que é tudo aquilo que nós necessitamos, está dentro desse livro que nunca fica velho. Pelo contrário, cada vez mais importante é o laboratório da vida. E daí ele disse, só um pouquinho que agora me perdi. Que deveria passar, né? A gente tem que passar, a gente não pode ficar as coisas para nós temos que praticar, nós temos que passar. Então, muitos desses que leem o Evangelho não entendem aquilo que está lendo, não compreendem aquilo que está lendo. Então, eles se acomodam. Se acomodam, ficam preguiçosos, são orgulhosos, egoístas, vão no momento, nas coisas atuais do prazer, das coisas materiais. Só que nós temos tempo para ficar aqui, o tempo passa ligeiro. Quando eles menos esperam, estamos na hora de partir, e na hora de partir é que nós vamos ter que levar o que nós plantamos. É a hora da colheita. E para muitas vezes está quase tarde demais, né? E ainda temos aquele costume que o Cristo falou, de criticarmos, de acharmos defeito no outro.
Então, ele diz, você vê um cisco no olho do colega ou do outro, e você não vê uma trave no seu olho. O que significa isso? Que a gente pega os pequenos detalhes, pequenos defeitos que o amigo, o colega tem, e a gente faz aquilo uma tempestade quase. E se a gente parasse, pensasse, analisasse a nós mesmos, nós vamos ver que às vezes os defeitos em nós são muito maiores daqueles que nós estamos criticando. Mas é que ainda temos muito que aprender, ainda temos muito que evoluir. E daí Cristo diz mais ali, que ele, como exemplo, está no próprio Evangelho, no item 13, um pai, ele deixa uma propriedade para o filho. O filho vai, ele planta nessa propriedade, mas ele não dá bola, ele simplesmente jogou a semente lá, não cultivou, não cuidou, não fez nada. Daí, com o tempo, quando ele foi para colher, ele colheu pouco ou nada. Aí que está o significado para nós da palavra de Deus, da palavra de Jesus, né? Ele semeou em nós. E o que nós vamos colher? Vamos colher pouco? Vamos perder até a semente? Foi o caso desse menino, desse rapaz, que recebeu a herança do seu pai, ele plantou, deixou o mato tomar conta da plantação, ele colheu muito pouco lá, não tem como se revoltar, não tem como dizer que Deus é o culpado por ele não ter colhido. Não, o próprio universo trabalhou de acordo com o que ele pediu. E nós nos acomodarmos, nós voltarmos, sermos dentro de nós, não ter aquela alegria do plantio, do esperado, do cultivar, nós não vamos colher nada. Essa é a palavra do Cristo em nós. Qual é o terreno que nós estamos cultivando? Qual vai ser a nossa colheita? Será que nós vamos colher mais, 100%, 10%? Ou vamos perder até a própria semente? Que muitos nós, às vezes, por não entender a palavra de Jesus, nós nos fechamos, nós desistimos, nós não lemos o Evangelho todo dia, nós não seguimos as ordens, as leis de Cristo, que é as leis da natureza, que é as leis que envolvem todos nós. E essa lei, com o tempo, nós não praticando, nós vamos adquirir muitas atividades negativas em nós. E a colheita vai ser negativa, vai ser prejudicial a todos nós. Então, nós temos que verificar isso. E outra coisa que nós temos que cuidar também, que está dentro do próprio Evangelho, como eu disse, esse capítulo é maravilhoso, é o auxiliar o irmão, procurar fazer pelo outro o que nós gostaríamos que eles fizessem por nós, praticar o bem, procurar cada dia fazer uma atividade melhor para que a nossa comunidade, o nosso próximo, nosso familiar, o nosso amigo possa crescer. E eles veem em nós, né? Porque o Espiritismo veio para colocar Cristo no meio de nós. Muito tempo Cristo foi afastado do meio de nós, foi colocado longe. Tivemos um Deus que punia, que cobrava, que era rigoroso, e nada disso. Deus não tem tempo para isso. A nossa consciência que nos cobra, a nossa consciência que nos pune. E tudo aquilo que a gente faz na natureza, que a gente joga na natureza, eu tive um mestre uma vez, anos atrás, baiano, bem velhinho, ele disse, e eu nunca mais esqueci isso, tudo aquilo que nós jogarmos na natureza é o lixo da nossa mente, do nosso coração, e nós temos que colher, temos que recolher, porque cedo ou tarde a gente vai recolher esse lixo. Então, nós temos que cuidar disso. E sempre que a gente tem oportunidade, passar ao irmão uma palavra de conforto. Esse capítulo, muitos parágrafos, mensagens dos espíritos para nós, né? Essas mensagens são verdadeiras, são do fundo da alma, para que nós possamos entender isso. E muitas vezes a gente fica em dúvida, procurar ler mais, estudar mais, se concentrar mais,
e receber do mundo espiritual. Porque quanto mais nós nos abrirmos para receber do mundo espiritual, mais nós vamos receber. Por isso que o Cristo disse, quanto mais nós temos, mais vamos receber. Quanto menos a gente tem, mais preguiçoso, mais travado nós ficamos, mais orgulhoso, mais cheio de razão, a gente menos vai receber. E a gente pode perder até aquilo que já recebeu. Ele é chocante esse conteúdo, se nós estudarmos bem no início, até o profundamente. No Livro dos Espíritos, a questão 641, Allan Kardec pergunta aos espíritos, todo aquele que pratica o bem evolui, está garantido? Não, ele disse. O bem tem que ser praticado até o último dos seus esforços e lutar sempre que possível contra o mal. Porque muitas vezes a gente acha que está fazendo o bem, a caridade, ajudando o próximo, e nós estamos fazendo tudo. Nós não estamos fazendo tudo. Que se nós estivéssemos fazendo tudo como Cristo pregou a nós, o amor, o perdão, a caridade, a fraternidade, nós teríamos uma sociedade mais justa e melhor, né? E o Cristo veio pregar isso para nós, a justiça. E a justiça estão dentro das leis divinas. Ninguém foge à justiça de Deus. Então, não penso que nós estamos sendo punidos porque erramos. Não, porque muitas vezes nós caímos várias vezes até acordar, até despertar, que Deus é a salvação nossa. É tudo que nós precisamos, é estar em contato com Ele, é conversar com Ele, é orar, é colocar o nosso dia, a nossa noite em suas mãos. Senhor, permita que eu tenha um sono tranquilo, permita que a minha família esteja bem. Aquela oração individual egoísta não tem sentido, irmãos. A oração tem sentido quando, como Cristo diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Ele não disse que nós tínhamos que estar na mesma sala, no mesmo lugar. Eu posso estar na minha casa orando e o Maurício está na casa dele orando. Nossos pensamentos estão juntos e Cristo está conosco. Orar, e essa semana eu digo, quanto mais a gente acredita no poder divino, nas leis divinas, mais a gente vê que é o caminho. Eu tive agora 2 semanas, 2 experiências maravilhosas de pessoas ligadas a nós, uma da casa e outra da minha família, que com situações de saúde bem grave. As 2 pessoas fizeram cirurgia e é incrível, de uma hora para outra, os médicos sem dar segurança alguma. E as 2 estão bem, irmão. Uma está em casa já e a outra está no quarto. Então, vamos acreditar. Não vamos fazer nossas orações com medo. O medo trava. O medo, a insegurança trava. Eu vou orar para que nunca, vamos dizer, nunca caia uma pedra na minha cabeça. Eu vou andar por aí com medo em lugares perigosos. Não é porque Cristo queria que caísse a pedra na minha cabeça. É porque eu procurei. E o universo, ele nos favorece, nos entrega tudo aquilo que a gente procura. Se queremos saúde, se queremos progresso, se queremos união na família, se queremos bem-estar, vamos orar. Vamos colocar isso diante do Pai, porque nós vamos ter a força do universo, nós vamos ter o poder dos espíritos superiores, nós vamos ter o poder dos seres de luz que nos dão assistência, e a nossa vontade, a nossa força, que tudo se resume no querer. A força, a vontade, porque muitas vezes as pessoas não conseguem superar as necessidades que têm, porque não tem força de vontade. Não é orar um dia, 2. Muitas vezes a gente tem que orar um dia, 2, uma semana, um mês. E se vocês fizerem uma experiência, vocês vão ver que eu estou falando sério. Quando a gente acha que não vai conseguir, a coisa acontece. Por quê? Porque as coisas acontecem no momento deles.
no momento do Pai. O tempo nosso não é igual ao tempo deles. Então, muitas vezes, não era para acontecer. Às vezes, nós tínhamos que mudar, nós tínhamos que evoluir, nós tínhamos que ver a força que nós estava dentro de nós, que nós não estávamos usando. Talvez nós estava com alguma coisa que eu tinha que perdoar um pouquinho o Maurício, nós andamos nos desentendendo, né? Ou eu tinha que fazer alguma coisa. Tem que fazer isso, talvez, primeiro, para que a minha alma esteja limpa, branca, que o meu coração, que está o início do capítulo fala isso, que a minha mente, procurar trabalhar a mente. O nosso pensamento nos leva para baixo ou para cima. Quer crescer? Controla o pensamento. Quer evoluir? Estuda, lê, pratica. Quer viver uma vida mais digna, em paz, tranquilo? Ore. Leia o Evangelho todo dia e faça suas preces. Em nome de Jesus, que assim seja.